conselhos da palavra, diga amém. Glória a Deus, aleluia. Aproveitando que os irmãos estão de pé, né? Mas antes de nós lermos a palavra de Deus, meditarmos na palavra de Deus, eu quero dar um tema para esta mensagem, para essa pregação neste momento. E o tema é: qual é, pastor Claudinho? O tema é vozes. Repita comigo: vozes. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Grandioso Deus, eterno Pai, é momento de ouvirmos a Tua palavra, é momento de nós meditarmos na Tua palavra, é momento, meu Pai, do Senhor falar conosco através da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, pois a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, pois a Tua palavra é luz para os nossos caminhos, a Tua palavra, meu Pai, é que nos direciona, a Tua palavra que nos guia, a Tua palavra que nos sustenta, e que neste momento, meu Pai, o Senhor venha alimentar espiritualmente cada um de nós, porque a Tua palavra fala, meu Pai, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. E neste momento, meu Pai, nós queremos ser alimentados e abençoados pela Tua palavra, que é poderosa e eficaz na vida de cada um de nós. E aquele que crê, diga amém. Glória a Deus, aleluia. Mas o que é voz, meus irmãos e irmãs? Pode se sentar. O que é voz? Voz é aquilo que você ouve lá no seu trabalho. Vozes são aquilo que você ouve dentro da sua casa. Vozes são aquilo que você ouve dentro da igreja. Vozes são aquilo que você ouve lá na rua. Mas o que nós vamos aprender aqui hoje, neste momento, é discernir quais vozes são essas. É identificar quais vozes são essas. É ter a compreensão que vozes são essas. Porque tem uma grande diferença. Existe uma grande diferença entre as vozes. As vozes, elas não são iguais, você sabia disso? Que cada uma traz uma mensagem, cada uma traz uma explicação, cada uma traz um sentido. E se a gente não aprender a discernir, a separar, a identificar, a instituir quais são essas vozes, nós fazemos bagunça na nossa vida. Porque falar, todos falam. Vozes, elas têm em todos os lugares. Talvez você está aí numa roda de amigos, de uma conversa. Às vezes você não está fazendo parte da conversa, mas você está ouvindo o que as pessoas estão falando. Talvez você chegue na igreja, você vê um grupinho conversando sobre um assunto, você não está fazendo parte da conversa, mas você está escutando vozes. Você chega no seu trabalho, na sua empresa, você escuta, ouve palavras, vozes falando, e você ouve. Lá na sua casa você ouve vozes, mas a pergunta é: você sabe discernir de quem é a voz? Você sabe reconhecer de quem é a voz que está saindo daquela boca? E hoje nós vamos aprender dentro da palavra, observe bem, dentro da Bíblia, algumas vozes. E você vai aprender também que muitas vozes que você escuta, talvez de pessoas próximas a você, não são elas falando. O impressionante é isso. Porque muitas vezes você ouve voz e não entende quem é que está falando. E eu vou te mostrar e vou te apresentar dentro da palavra de Deus várias vozes. E a partir de hoje, em nome de Jesus, você vai discernir quais são essas vozes, de quem são essas vozes. Fica ligado, senhor pastor, que você vai colocar vários textos para a gente estar meditando hoje. Amém? Então vamos começar no início. Gênesis, capítulo 3, versículo 6. A primeira voz
depois de Deus, que teve um grande impacto em toda a história. Gênesis capítulo 3, versículo 6, olha só o que diz a palavra de Deus. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou o seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. Amém. Este versículo fala depois de Eva ter ouvido uma voz. E de quem era essa voz? Deus já tinha falado para Adão e Eva: vocês podem comer de todos os frutos que estão aqui no jardim do Éden, mas deste fruto, dessa árvore que está no centro, que está no meio do jardim, não comerás. Deus já tinha determinado, já tinha ordenado, já tinha falado com eles: não comerás deste fruto, dessa árvore que está no meio do jardim. Só que você conhece a história, e você que não conhece vai passar a conhecer a partir desse momento. Satanás, em forma e figura da serpente, faz o quê? Através do quê? Da voz. E chega para Eva e vai lá e fala assim: no ouvidinho de Eva, pode comer. Não é bem assim não. Deus não quer que você coma, porque se você comer, você vai abrir os seus olhos, vai ter entendimento do bem e do mal. Olha aí a primeira voz. E de quem é essa voz? Da antiga serpente. E quem é a antiga serpente? O diabo, Satanás. O inimigo usa a astúcia da cobra, da serpente, e usa da voz para induzir a Eva. Eva, por sua vez, induz o seu marido a comer daquela árvore. Eu te digo, por causa dessa voz, até hoje existem as consequências daquela voz maligna de Satanás e do diabo na minha vida e na sua vida. Ali eles comeram do fruto da árvore, foram expulsos do jardim, e vieram as consequências que eu não vou entrar nesse mérito. Primeira voz. Gênesis, no mesmo livro de Gênesis, capítulo 16, nós vamos passear pela Bíblia hoje, vou dar vários exemplos de várias vozes para você entender que nem todas as vozes são iguais. Para que você venha sair daqui hoje com o entendimento que às vezes você escuta vozes que não é a pessoa que está falando, não é quem você pensa que está falando, são vozes de outras pessoas, ou até mesmo de Deus ou de Satanás. Você sabia disso? E vou te provar e te mostrar dentro da Bíblia. No livro de Gênesis, capítulo 16, fala a história de quem? De Abrão e sua mulher Sarai. Deus prometeu para Abrão e sua esposa que eles teriam um filho. Só que o tempo foi passando, foi demorando, e nada de chegar ao filho. O que a esposa chega para Abrão e fala? Deita com a minha serva, deita com aquela escrava, para você ter um filho com ela. E quem é essa voz? De quem é essa voz? Se Deus já tinha prometido que eles teriam um filho. É a voz da desobediência? É a voz da falta de perseverança? É a voz da falta de fé em crer na promessa que Deus já tinha declarado para eles, que eles teriam um filho? Que voz é essa? Por isso que eu disse no início, precisamos identificar qual é a voz, de quem é a voz. E não vou prolongar muito, porque eu quero dar outros exemplos. E acontece, Abrão deita com aquela mulher, com a serva da sua esposa, atropela as coisas de Deus, vem um filho, depois a mulher se volta contra
Olha a consequência. O próprio pai teve que mandar o filho embora juntamente com a mãe. Por quê? Porque eu ouvi uma voz. Alguém estava usando a sua esposa para falar com ele, para desobedecer aquilo que Deus já tinha declarado. Olha as consequências de você discernir as vozes. Quer mais exemplos? No livro de Jó, coloca em Jó 2:9. Você vai ouvir um pouco mais sobre vozes. Livro de Jó, capítulo 2, versículo 9. E hoje você vai sair daqui com seus olhos espirituais abertos para discernir, para separar quais são as vozes que você tem ouvido, para você fazer separação das vozes que você tem ouvido. É para isso que a palavra de Deus serve na nossa vida, para trazer clareza, para trazer luz, para trazer lâmpada que guia, que clareia, para vivermos não somente o natural, mas vivermos também o espiritual, porque você sabia, nós sabemos que existe o mundo natural e existe o mundo espiritual. Tem pessoas que vivem só o mundo natural, só aquilo que eles veem com seus próprios olhos carnais. Só que também existe o reino espiritual, o mundo espiritual. E se a gente não conciliar um com o outro, pode ter certeza que vai ter problemas. Se você for só espiritual, você não consegue enxergar o natural. Se você for só natural, você não consegue enxergar o espiritual. Deu para colocar? Jó capítulo 2, versículo 9. Olha lá o que diz a palavra de Deus. Então sua mulher lhe disse: ainda retens ou ainda guarda a tua sinceridade ou a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Volta um pouquinho da fita. Esta frase aí foi dita depois de Jó perder tudo que ele tinha. Perdeu seus bens, seus filhos e a sua saúde. Interessante que a Bíblia não cita nem o nome da mulher de Jó. Por que será? Aí a mulher vira e fala uma dessa para o seu marido. Alguém que está do lado do seu marido fala para ele assim: então, sua mulher lhe diz: ainda retens ou ainda guarda a tua sinceridade? Amaldiçoa este Deus e morre. E eu te pergunto nesta manhã, de quem é essa voz? Eu confesso a você que até hoje eu fico meditando e aprofundando e tentando entender, mas já tem alguns nortes, algumas direções de quem é essa voz. E eu faço a pergunta, eu transmito a pergunta para você nesta manhã: de quem é essa voz? Que fala para o marido que é íntegro, que fala para o marido que é reto, que é temente a Deus, o marido que se desvia do mal, amaldiçoar o Deus que ele amava tanto, com tanta integridade. Qual é essa voz que fala para ele amaldiçoar a Deus e morrer? De quem é essa voz? Pastor, é de Satanás. Pode ser. Não discordo de você, porque primeiramente veio na minha mente, só pode ser Satanás, só podia ser Satanás usando aquela mulher, usando a voz dela para falar para Jó, para amaldiçoar Deus e morrer. Pode ser Satanás, sim. Mas tem outras opções. Preste bastante atenção, você que está aqui hoje, você que está me ouvindo. Pode ser também a voz do desespero. Porque imagina uma mulher, uma esposa, ver o seu marido sofrendo daquela forma. Imagina como fica a esposa vendo o marido perder toda a sua riqueza, e era muito. Imagina a esposa vendo o seu marido perder os 10 filhos, e é muito, principalmente nos dias de hoje. Imagina a esposa ver o seu marido doente de lepra. Pode ser a voz do desespero. Tem outra voz, pode ser a voz da infidelidade.
Como assim, pastor? Porque Jó, ele tinha várias características, vários valores que são raríssimos de se contar: integridade, fidelidade, temor a Deus e desviar do mal. Mas a palavra aqui nessa passagem não fala nada sobre a mulher Jó. Se ela era fiel, se ela era íntegra, se ela era reta, se ela desviava do mal. Pode ser a voz da infidelidade de uma mulher que não era fiel com Deus. Porque quando a pessoa é fiel com Deus, ele não amaldiçoa a Deus, assim como Jó fez, e fala assim: bendito seja o nome do Senhor. Pode ser a voz do quê? Da dor. Aquela mulher estava com a dor no coração, vendo o seu marido naquela situação. Pode ser a dor da decepção. Mas como assim, pastor? Decepção, sim. De ter um marido que era o mais rico do Oriente, de repente perder tudo. Pode ser a voz, melhor dizendo, da decepção. E na minha vida, na sua vida, é da mesma forma. Precisamos discernir, separar, reconhecer, identificar de quem são as vozes que chegam até os nossos ouvidos. Porque às vezes o marido fala algo com a sua esposa, é a voz da falta talvez de compreensão. Talvez a mulher, a esposa chega no marido e fala para o seu marido, talvez é a voz, melhor dizendo, da falta de carinho. É a voz da falta de amor, de afeto. E se não tomarmos cuidado, nós fazemos confusão. Pensamos que é alguém que está falando, mas é outra pessoa que está falando. Quer mais um exemplo? Mateus capítulo 16, sonoplasta, versículo 23. Vai pegando. Mateus capítulo 16, versículo 23. Leia comigo. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Este versículo aqui é Jesus respondendo a Pedro, depois de Pedro questionar Jesus. Não, Pedro chegou para Jesus e falou assim: não, o senhor não precisa morrer não, estou usando minhas palavras. Mas está lá. Para que morrer? Para que passar por esse sofrimento? Para que passar por essa dor? O que Jesus faz? Repreende a Pedro, mas ele não está repreendendo, não é a Pedro não. O que ele faz? Para trás de mim, Satanás. Afasta de mim, Satanás. Então aquela voz que veio através de Pedro não era a voz de Pedro, era a voz de quem? Fala mais alto, era a voz de quem? Satanás. Porque Jesus não falou assim: para trás de mim, Pedro. Não foi assim não. Jesus não falou, não foi assim não, ó. Afasta de mim, Pedro. Não, Jesus falou: atrás de mim, Satanás. Afasta de mim, Satanás. Então a voz que saía da boca de Pedro não era a voz de Pedro, era a voz de Satanás. E é isso que eu quero que você compreenda nesta manhã, que muitas das vezes que você escuta não é a voz de quem está falando, é a voz do inimigo, é a voz de Satanás, é a voz do diabo. E essas vozes, elas andam por todos os lugares, dentro da sua casa, no meio do seu casamento. Você acha que quando você está brigando com a sua esposa, vamos dizer assim, está discutindo, melhor dizendo, com sua esposa, com seu marido, elas estão falando em palavras pesadas, o esposo está falando palavras pesadas, você pensa que é seu marido, mas talvez não seja a voz de Satanás, tentando fazer o que? Destruir o seu casamento, tentando destruir a sua casa. Porque olha, preste atenção, abre os seus olhos espirituais e os seus ouvidos espirituais. Nem tudo que você ouve é o que é.
Jesus ouve aquela voz, que não era a voz de Pedro, mas sim de Satanás, talvez ele tinha desistido do propósito de Deus, de morrer naquela cruz. E eu e você não estaremos aqui hoje, porque Ele veio trazer salvação, Ele veio trazer vida eterna. Eu posso ouvir glória a Deus. A partir de hoje, fica alerta, fica atento às vozes que você ouve. Eu já tenho colocado isso na minha vida. Quando a pessoa às vezes está estressada demais, quando a pessoa está decepcionada demais, está magoada demais, está ferida demais, ela solta vozes. Em vez de você talvez repreender quem está usando a boca dela, você bate de frente com a pessoa. Jesus aqui não bateu de frente, não foi contra Pedro, não. Jesus bateu e repreendeu foi quem? Foi Satanás. Porque era Satanás que estava naquele momento falando através de Pedro. Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 23, Tiago, versículo 39. Mais um exemplo, rapidamente. Lucas capítulo 23, versículo 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Aqui Jesus já estava lá na cruz, pronto para ser crucificado. Do lado dele tinha, do lado esquerdo tinha um malfeitor, do lado direito tinha outro malfeitor. E um deles fala o quê? Sim! E um deles fala assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Quem é essa voz? De quem é essa voz? Jesus foi tentado 3 vezes antes de ser crucificado. 2 vezes foi no deserto. Lá de Deus fala que o próprio Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser tentado pelo próprio diabo. Eu preguei sobre isso aqui nessa igreja. Falei assim: chegando lá, Satanás fala assim: se és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, se és o Filho do Senhor. 2 vezes foi tentado. De quem é essa voz? Do próprio Satanás, do próprio diabo, porque a palavra de Deus fala. Qual foi a outra vez, a terceira vez que Jesus foi tentado? Aí eu estava na parte final, onde Jesus ia ser crucificado. Um dos malfeitores fala, mas na verdade não era o malfeitor. Sabe quem que era? O próprio Satanás, o mesmo que tentou Jesus lá no deserto. Porque é a mesma forma de falar. Olha lá: se tu és o Cristo. Você acha que era o malfeitor que estava falando? Não, era Satanás falando na boca do malfeitor: se és, se tu és o Cristo. A última tentativa. Essa voz é a voz do Satanás fazendo, tentando Jesus desistir do propósito de Deus. Só que Jesus não deu crédito a essa voz, porque ele sabia quem estava falando. A diferença é que o outro estava do lado dele, falou com ele assim: cala sua boca, moço, nós estamos aqui porque nós merecemos, nós erramos mesmo. Mas ele não, ele está aqui inocente, ele não deve nada. E fala para Jesus: Senhor, quando chegar lá, lembra de mim. Quando chegar lá no teu reino, lembra de mim. Jesus vira para ele e fala assim: ainda hoje você estará comigo no reino dos céus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! A diferença das vozes: aquele que reconheceu Jesus, ele estava falando a voz dele próprio, mas entendia. Ele estava falando a voz, o Espírito Santo estava conduzindo ele a falar vozes verdadeiras, palavras verdadeiras. E por outro lado, aquele que fala: se tu és o Cristo, era Satanás tentando Jesus novamente. E assim comigo, com você, meus queridos, a todo momento existe uma voz na minha cabeça, na sua cabeça falando. Às vezes não precisa nem ter pessoas falando com a boca, vem voz na sua mente: vai dar certo não, você formar,
Você abrir seu negócio próprio, você não tem R$ 1. Você viajar, por quê, meu filho? Você não sai nem da sua cidade hoje, você vai querer ir para outro país, para outro estado? De quem é essa voz, meu querido? Você não vale nada, você não presta, você é igual teu tio, teu parente. De quem é essa voz? Fica esperto, não fica ligado. A voz do inimigo a todo tempo na sua mente, na sua cabeça. Você não vai conseguir, você não pode, você é feia, você é isso, você é aquilo, vai te rotulando, vai te colocando rótulos e apelidos. Essa voz é de Deus? Lógico que não, essa voz é de Satanás, tentando te colocar para baixo, para baixo, para baixo, te jogar na cova e te jogar na depressão, te jogar na doença, e você vai atrofiando, você vai encolhendo, você vai ficando pequeno, você vai desanimando, você vai desacreditando, quando você vê, não, você está no buraco. Mas quando você ouve a voz da sua consciência, você pode, você consegue, você é valioso, você é precioso, você é preciosa, você vai se erguendo, você vai estufando no seu peito, você vai erguendo a sua cabeça, e Deus vai acrescentando na sua vida, vai derramando crescimento. É a voz de Deus na sua vida. Satanás tem a sua voz. E para finalizar, Deus também tem a sua voz. Amém? Quando Jesus estava sendo batizado no Rio Jordão, por João Batista, a palavra de Deus que fala que o Espírito Santo desceu sobre Jesus com forma de pomba, e de repente o céu se abre e ouve uma grande voz. De quem é essa voz? Aonde a voz fala assim: preste bastante atenção aqui, o céu se abre e ouve-se uma grande voz, como de trovão, e aonde fala assim: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. De quem é essa voz? É a voz de Deus. Saia daqui hoje com os ouvidos e olhos espirituais abertos, ligados, para discernir quais são as vozes que você tem ouvido e que você ainda vai ouvir. Amém? Porque as vozes, elas têm o poder de desanimar você ou animar. Tem o poder de colocar você para cima ou colocar você lá embaixo. Tem o poder de te motivar ou de acabar com você. Para finalizar, eu quero dar um exemplo que aconteceu comigo ontem e antes de ontem. Cheguei numa loja para comprar alguns objetos, algumas coisas que estavam faltando para montar uma máquina. O vendedor falou para mim assim, eu falando para ele: nossa, tudo é caro, tudo é muito caro. Ele vira para mim e fala assim: você não viu nada. Você vai ver, daqui a pouco vai estar pegando fogo. Misericórdia, está repreendido no nome de Jesus. Aí eu falei para ele: não, meu filho, mas minha máquina é nova. Eu te dou 6 meses. Está repreendido. Eu estou começando meu negócio agora, estou montando minhas máquinas agora, estou fazendo tudo do zero, começando do zero, tudo do zero. Aí a pessoa me fala assim: você vai ver, se você está achando muito agora, você vai daqui a pouco pegar fogo para todo lado. Aí eu falo assim: a máquina é nova, meu filho. Não, te dou 6 meses. Depois me fala: está repreendido no nome de Jesus. Queima ele, Satanás, queima ele, Jesus. De quem é essa voz? Você acha que é de Deus? Se Deus já declarou, já entregou a promessa na minha vida, na minha família, no meu negócio próprio, se Deus já declarou, se Deus já determinou, aí parece que esse espírito é de Deus. Não, é espírito de Satanás, é o próprio Satanás querendo tentar eu desanimar antes mesmo de começar, matar o meu sonho, derrubar o meu negócio, fazer com que eu não vou mexer com Deus. Você está doido? Eu estou gastando agora, assim, está funcionando, imagina depois começar a funcionar. É a voz de Deus? Não, é a voz de Satanás. Está repreendido. Aprenda a repreender também na sua vida. Tem voz que vem na sua vida, meu querido, não é de Deus, não. Você se tornar um advogado, um médico, você não tem nem condição de pagar uma parcela da faculdade. De Deus, não, filho.
brincadeira, o mundo espiritual, que toda voz que você escuta é a pessoa que está falando. Não, pode ser a voz de Deus, mas pode ser a voz também de Satanás. Mas isso eu não abaixei minha cabeça, continuei com a mesma fé, com a mesma pegada, e vai dar certo, já deu certo, vai crescer e vai prosperar na minha vida, na sua vida também, amém? É assim. Depois que Jó ouviu que as palavras amaldiçoaram a Deus, não, Jó fez foi bem dizer a Deus: bendito seja o nome do Senhor, o Senhor Deus que eu tomou, nasci nu, se preciso nu voltarei por ventre materno da minha mãe, é assim que é, e é porque é. Quem tem o Espírito Santo de Deus, quem tem ousadia, é quem tem Deus no coração, na sua vida, e sabe discernir, e sabe reconhecer, e sabe andar, e sabe proceder, meus queridos. E a partir de hoje você vai colocar isso na sua vida também. Selecione as vozes que você tem ouvido e que você ainda vai ouvir, meu querido. Você acha que Satanás vai passar na mão da sua cabeça? Não, filho, vai te dar um tapão para jogar lá embaixo. Com as vozes, é Deus que vai segurar na sua mão e vai te erguer e vai caminhar com você e vai te levar a lugares altos que você nem sabe. É Ele. Abra seus olhos espirituais e a partir de hoje você vai praticar essa palavra que você ouviu agora, em nome de Jesus. Que igreja, amém? Grandioso Deus, eterno Pai, a tua palavra foi pregada, a tua palavra foi entregue nesta manhã. Aquele que ouviu a voz do Senhor nesta manhã, a partir de hoje vai selecionar, vai identificar as vozes que tem ouvido e vão ouvir. A partir de hoje, meu Pai, vai ter a sabedoria espiritual, a visão espiritual das coisas, o discernimento, meu Pai, das vozes que tem ouvido. Satanás fala, mas nós reconhecemos que é Satanás e repreendemos. E quando nós não temos, meu Pai, discernimento, nós entendemos quando é o Senhor falando, quando é o Senhor usando alguém para falar. E a partir de hoje nós vamos reconhecer, meu Pai, quem está falando, quem está usando, se é o Senhor que está usando para falar, se é Satanás que está usando para falar. Nós vamos reconhecer, meu Pai, a partir de hoje, no nome de Jesus, eu declaro, eu determino no nome de Jesus, abra os olhos espirituais, abre os ouvidos espirituais para discernir, Pai, as vozes, porque elas têm um poder muito grande na nossa vida, tanto negativo como positivo, de sorte, de maldição, de bênção e de derrota. E é nós, meu Pai, que ouvimos, é nós que deixamos a qual voz entrar dentro do nosso coração. É nós que deixamos, meu Pai, a voz entrar no nosso coração. E aquelas vozes que não são do Senhor já estão repreendidas no nome de Jesus. Aquele que crê, amém. Aplauda a Deus pela palavra de Deus, amém. Glória a Deus, aleluia.